conto. É só... Opa. Aí. É só acessar novamente que você terá a chance de me ver de novo aí. Então, hoje eu vou começar a falar das reações de adição de água nos alcenos. Eu terminei aquela parte de reação de adição 4 na aula passada, falei dos alcadienos que fazem reação de adição 4. E hoje eu falo da reação de hidratação, uma das reações mais importantes da química orgânica, uma das reações mais comuns em prova. E hidratar significa adicionar água. Eu só queria que vocês não confundissem a palavra... de novo, né? Repetindo sempre para você, eu não vejo o chat, tá? Vocês querendo alguma informação, se vocês quiserem me interromper, fiquem bem à vontade, que não me incomoda em momento algum. Eu só não vejo o chat de vocês aqui. Então, quando eu falo reação de adição de água, eu falo em reação de hidratação. O que vocês não podem deixar de saber é a diferença entre hidratar e hidrolisar. Então, atenção, a palavra hidrólise significa quebrar pela água. E quando eu falo quando eu uso a expressão hidrólise, eu falo que é uma reação de substituição provocada pela água. É só lembrar a palavrinha hidrólise, ela é escrita com a letra S, S de substituição. Já a hidratação é uma reação de adição de água. Então, você não pode esquecer, você não pode confundir a diferença entre hidrólise e hidratação. Bem-vindo, João. Tá, gente? Não confundir hidrólise com hidratação. Então, lá vou eu. E reação de hidratação, eu tenho aqui um alceno reagindo com a água em presença de ácido sulfúrico concentrado. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Rafaela, há como a gente reagir dois compostos que não se misturam? Resposta, não. Porque no primeiro momento de uma reação eu tenho que ter a mistura. Então eu tenho que ter substâncias que tenham pelo menos a mesma polaridade. Polar com polar ou apolar com apolar. Se vocês observarem direitinho nessa reação, eu tenho o alceno apolar, em contato com a água polar. É natural que eu tenha uma dificuldade muito grande de poder fazer essa reação acontecer. Água e alceno, sem catalisador, nem pensar. Por isso que a função do ácido sulfúrico aí concentrado é polarizar. Quem? O alceno. Então, imagina você no laboratório, você pega um tubo de ensaio aqui com o alceno e um tubo de ensaio com a água. Quando você coloca um tubo de ensaio água no alceno, você nem consegue fazer isso, porque nem vai misturar. Então, o que tu faz? Você pega o tubo de ensaio com o alceno e joga ácido sulfúrico nele, concentrado. Aí esse ácido sulfúrico vai tentar polarizar e vai conseguir, vai polarizar o alceno, aí sim você pode colocar água e a reação vai acontecer. Beleza? Entenderam a função do ácido sulfúrico concentrado nessa reação? Polarizar o alceno, que é apolar. Por que mesmo falar? Porque compostos de polaridades diferentes não tem nem jeito de se misturar. Se nem se misturam, como é que eles vão poder reagir? Por isso que a função do ácido sulfúrico é polarizar. E ao polarizar, ele vai quebrar essa ligação da água, hidrogênio com hidroxilo, em partes desiguais, por heterólise. Então, o nosso hidrogênio fica positivo e a hidroxilo fica negativo. Ponto. Vou polarizar aquele alceno ali. Mas você sabe, pela regra de Markov-Vinikoff, que o hidrogênio da água deve entrar no carbono da dupla mais hidrogenado. Você pode usar Markov-Vinikoff numa boa. Então, você vai ver que o H+ da água, ele vai entrar, vai ser adicionado no carbono primário, que tem a dupla, o CH2. Se você quiser ver pelo efeito indutivo, cara, você não erra nenhum exercício. Observa o efeito indutivo proporcionado pelo radical etil. É um efeito indutivo mais I.
Se ele empurra os elétrons da esquerda para a direita, os elétrons, os dois elétrons da ligação π, vão se dirigir ao carbono da insaturação mais hidrogenado. Por isso que ele vai ficar negativo. Ele vai ganhar os elétrons da ligação π. E o carbono que vai perder os elétrons da ligação π vai ser o carbono da dupla menos hidrogenada lá. Onde que o H mais entra? Ali. Exatamente no carbono mais hidrogenado da dupla. Então, estou só reforçando o efeito Markov-Nikoff ali. A regra de Markov-Nikoff ela é fundamentada no efeito indutivo. E a hidroxila, naturalmente, vai atacar o carbono de carga positiva, formando um álcool. Qual que é a função dessa reação? Hidratar alceno tem por objetivo produzir álcool. Queridos, é a maneira mais fácil de produzir álcool, sem ser em ambiente de produção de álcool, em indústria canavieira. Em laboratório, a forma mais fácil de produzir álcool em laboratório é essa, hidratação de alceno. Então, estou escrevendo aqui principal método de preparação de álcools em laboratório. É fundamental saber isso. É fundamental saber a importância do ácido sulfúrico concentrado. Repito, o ácido sulfúrico concentrado ele funciona como um agente polarizante ou polarizador. Fundamental e imprescindível a presença do ácido sulfúrico ali. Como isso aconteceu? Como essa reação aconteceu? Em 3 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de quê? De heterólise, provocada pelo ácido sulfúrico concentrado, que é o polarizador. A segunda etapa foi o ataque do cátion. Sempre o segundo momento, a segunda etapa, é que vai definir a classificação da reação. Adição eletofílica. Adição eletofílica. Adição eletofílica. Ah, meu Deus, peraí. Ai, meu Deus. Quem está querendo? Quem está chegando? Quem está chegando? Quem está chegando? Ué, alguém está querendo entrar, não é? Boa impressão minha. Alguém chegou, gente? Ou eu que estou enganado? Não sei, tá? Não tem nada no grupo, não. Pelo menos eu não vi. Não. Então vamos em frente, vamos em frente. Então, recordando, retomando aqui, ó. Opa, agora foi. Quem? É o Léo. Grande Léo. Ô, Léo, você tentou entrar antes? Porque ficou parecendo que estava alguém querendo entrar, mas eu não soube quem que era. Perdão, tá, se eu demorei. Legal. Então, ó, a primeira etapa, Lucas Pina, é a heterólise. A segunda etapa é a etapa que vai definir a classificação da reação, adição eletrofílica. E a terceira etapa, para fazer a conclusão da reação, adição do ânion, no caso do nucleófilo. Então, qual é a etapa que define a classificação da reação? A segunda etapa, o segundo momento, exatamente porque é ele que vai atuar sobre o substrato. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Adição de água nos alcinos. Eu vou hidratar alcino agora. Vocês vão ver uma coisa interessante nos alcinos. O alcino, ele diferencia, né, do alceno pelo fato de ter um número de ligações π maior. Ele tem 3 ligações, a tripla, sendo 2 π. Enquanto que o alceno tem uma dupla, naturalmente só tem uma ligação π. Então, é claro, você há de concordar comigo que é muito mais difícil eu polarizar um alcino do que um alceno. Porque eu vou ter que lutar contra 2 ligações π, enquanto que o alceno eu só luto contra uma ligação π. É mais lenta a reação. Por isso que nos alcinos eu preciso de 2 catalisadores. Eu vou precisar de 2 catalisadores para poder fazer a reação acontecer. E os catalisadores estão ali, estou destacando ali embaixo para você.
vai ser o ácido sulfúrico, polarizador, e eu vou ter com a ajuda de um outro polarizador, que é um sulfato de mercúrio. É um sal. Aí você fala assim, putz, será que eu tenho que decorar isso? Claro que não, né, gente? A única coisa que eu gostaria muito que você soubesse é que para eu fazer a hidratação de um alceno, eu tenho que romper uma pi. E para eu fazer a hidratação de um alceno, eu tenho que lutar para romper as duas pi. É isso que eu vou te mostrar aqui. Das duas ligações pi do alceno, eu vou romper uma só. Ah, eu queria tanto romper as duas. Não tem problema, o produto vai ser o mesmo. Só que da maneira que aparece isso em prova para gente, aparece o alceno reagindo com 1 mol de água. 1 mol de água. Olha só. Está escrito ali em amarelo a formação de enol, que entra em equilíbrio dinâmico, chamamos de tautomeria, que nós já vimos isso lá na isomeria, que entra em equilíbrio dinâmico com aldeído e cetona. Você lembra que enol ele pode se transformar em aldeído, o enol pode se transformar em uma cetona. Enol, sendo primário, vai se transformar em aldeído. Enol, sendo secundário, vai se transformar em uma cetona. Então, eu queria muito que vocês tomassem cuidado em relação a isso. Eu quero reagir o alcino etino, 2 carbonos. Observa só. O etino tem uma tripla. Essa tripla ligação, a ligação pi, ela vai se polarizar para qual carbono? Ora, o etino tem 2 carbonos. Os 2 carbonos têm o mesmo número de hidrogênios. Se eu usar Markovnikov, eu posso migrar, eu posso polarizar a ligação pi para um carbono ou para outro, já que os 2 carbonos da ligação tripla têm o mesmo número de hidrogênios. Então, eu vou escolher a ligação pi, eu vou jogar para um carbono. Se o carbono ganha a ligação pi, os elétrons dessa ligação pi, é claro que ele vai se tornar negativo. Aquele carbono que perde os elétrons da ligação pi, ele vai ficar carregado positivamente. Assim, eu vou quebrar a molécula de água, vou quebrar a molécula de água por heterólise. Você concorda comigo? Deixa eu ver se eu escrevo aqui, ó, só para facilitar a tua vida, só para você lembrar. Cadê? Tá aqui. Olha o que vai acontecer, ó. Aqui eu tenho 1 mol só de água. Vê só, vê se eu te ajudo fazendo assim. Vou quebrar essa ligação aqui. Como o meio é um meio polarizador, é claro que eu vou formar cátion e ânion. Isso daqui, queridos, ó, hidrogênio H+, que significa meio ácido. E sempre quando você tiver um alcino, eu vou ter que ter isso daqui, ó, ácido sulfúrico com sulfato de mercúrio juntos. Porque quem, na verdade, é o polarizador, é o grupo de alta eletronegatividade, é aquele grupo capaz de formar polo positivo e negativo, é o sulfato. Por isso que o sulfato, o SO4, aparece 2 vezes, exatamente pelo fato da ligação do alcino ser uma tripla, ter 2 ligações pi. Então, se essa ligação pi, observa, se essa ligação pi que ela migra para esse carbono aqui ele vai ficar carregado negativamente, enquanto que esse carbono vai ficar carregado positivamente. Assim, esse hidrogênio vem para cá, ó, e essa hidroxila vem para cá, ó lá. Pronto, aí vai formar o enol. Queria muito que você lembrasse que enol ele tem que ser representado entre colchetes, olha lá. Isso mostra que o composto é instável. E este enol, observe bem, a hidroxila foi parar no carbono primário. Cara, se a hidroxila foi parar no carbono primário, isso é o enol primário. E todo enol primário sofre tautomeria, transformando-se em aldeído. Vamos ver se você se lembra. Essa ligação pi, ela migra para cá, ó, ela é atraída pelo oxigênio, e esse hidrogêniozinho aqui, ele muda de posição, ele vem e ocupa esse carbono aqui, ó. Por isso que vai formar esse aldeído. E olha o nome do aldeído, olha como é que ele chama, etanol. Então, se eu hidrato, se eu jogo água no alcino, o meu produto vai ser um aldeído. Com 2 carbonos, só pode ser o etanol. Agora, qualquer outro alcino, você pode imaginar. Imagina um alcino aí, um propino, butino, pentino, hexino. Qualquer alcino que tenha 3
ou mais carbonos. Quando eu hidrato esse alcino, eu vou formar o quê? Cetona. Olha só que legal. Este CH3, ele possui uma capacidade de repelir elétron, por isso que a gente fala que ele tem um efeito indutivo mais I. Lembra? Se ele tem um efeito indutivo mais I, ele empurra esses elétrons para cá, ó. E esse carbono vai ficar negativo e esse carboninho aqui vai ficar positivo, ó. Beleza. Rafael, eu precisava ter feito isso, usado o efeito indutivo? Não. Você podia ter usado o Markovnikov. Olha lá. Dos dois carbonos da tripla, esse aqui, ó, é o mais hidrogenado. Por isso que no momento em que este catalisador, ácido sulfúrico, sulfato de mercúrio e o calor agem sobre os dois componentes, vai fazer a água sofrer uma heterólise, vai permitir que a água forme carga positiva e carga negativa, e este cátion hidrogênio vai atacar o carbono negativo, e este ânion hidroxila vai atacar o carbono positivo. Adição eletrofílica. Forma o que, Fará? Forma um composto instável que nós representamos entre colchetes. Olha lá. Esta ligação pi aqui é um enol, né? E este enol tem a hidroxila ligada no carbono secundário. Todo enol secundário sofre uma tautomeria, transformando-se em cetona. Vamos ver se você lembra, ó. Essa ligação pi, ela migra para cá. E este hidrogênio aqui, pela ação da água, porque a reação ocorre em água, né? Ioniza-se buscando esse carboninho aqui. Olha lá. Aí vai formar uma cetona. Queridos, propino, sim, produz propanona. Se fosse butino, seria butanona. Se fosse pentino, formaria pentanona. O único capaz de formar aldeído é o etino, porque ele só tem 2 carbonos. Se você parar para pensar, não tem como você criar uma cetona com 2 carbonos. Cetona, para ser criada, para existir de verdade, ela tem que ter no mínimo 3 carbonos. Por isso que o acetileno, que é o etino, é o único alcino que, quando é hidratado, produz um aldeído. Todos os outros alcinos, quando forem hidratados, produzirão cetona. Não esquece isso não, tá? Faz um resuminho, se você puder fazer um resuminho, faz uma folhinha A4, coloca assim, hidratação de alceno, produz álcool. Hidratação de alcino, produz cetona, vírgula, exceto o etino, que vai produzir aldeído, o etanol, ou aldeído acético, né? É o nome usual desse composto. Até aí, tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando direitinho? Tá dando para acompanhar numa boa? Pode seguir em frente? Fará. Oi, Pina. Não, tranquilo. Então, é só o etino, ele vai gerar o equilíbrio aldenólico por causa do número de carbonos? Exatamente. Vai gerar um equilíbrio e ao invés de formar o que é tradicional de se formar, que é uma cetona, vai ser o único capaz de formar um aldeído. É a exceção que a gente pode falar. Todo alcino produz cetona, exceto o etino, que vai produzir aldeído, tá? Beleza, querido. Essa reação aí, reação de adição de compostos de Grignard, aldeído e cetonas, é uma reação assim, muito pouco provável de aparecer para você numa prova de Enem. O que pode aparecer é a reação inteira, prontinha, e eles fazerem perguntas sobre ela. Então, eu vou falar um pouco na sua cabeça aí, eu te peço paciência comigo, sinceramente, que você tenha paciência, porque eu vou falar um pouquinho a mais na sua cabeça aí. Reações de adição de compostos de Grignard, aldeídos e cetonas. Antes de mais nada, vou escrever bem grande aqui. O que é um composto de Grignard mesmo? Aqui um composto de Grignard, ó. Isso aqui é um composto de Grignard, ó. CH3, CH2, depois eu apago isso aqui, tá? CH2, olha a característica do Grignard, olha. Magnésio, sempre. E um halogênio, pode ser cloro, bromo, iodo, flúor. Esse é um composto de Grignard.
Se você quiser dar o nome a ele, é fácil, ó, cloreto, porque tem cloro. A terminação eto é porque não tem oxigênio na estrutura. Então, você fala cloreto, você fala o nome desse radical aqui de 2 carbonos, etil, então, cloreto de etil, e conclui a nomenclatura dando o nome do metal, magnésio. Aí fica, ó, cloreto de etil magnésio. Se alguém perguntar para você, eu troco a cor da caneta aqui só para escrever uma coisa bacana aqui para você. Se alguém perguntar se esse composto aqui ele tem uma parte orgânica, claro, ele tem uma parte inorgânica, que a gente chama de metálica, pela presença do magnésio. Sim. Então, esse é um composto organo, vou escrever aqui, ó, organo metálico. Vou escrever metálico, não, mas é só para você saber. Por que você está falando isso, Fará? Porque é um composto organometálico. Oh. Adivinha por quê? Porque na hora que ele for reagir, a Aline está ali, na hora que o composto lignar for reagir, ele vai separar a parte orgânica da parte metálica. Aí você vai dizer assim, poxa vida, aí a carga, hein? Como é que fica? Oh, meu Deus do céu. Metal, queridos, é sempre eletropositivo. Magnésio ligado a carbono. Quem que é mais eletronegativo? O carbono ou o magnésio? Vamos ver se você lembra. Ó. FON, Cl, Br, SiC, pH. Se o carbono vem primeiro na sequência, ele se torna um elemento mais eletronegativo. Então, se você souber onde que quebra a ligação do composto de Grignard, você faz a reação com quem você quiser com o composto de Grignard. Você sabe que o carbono sempre vai ficar carregado negativamente. E o magnésio sempre vai ficar carregado positivamente. Aí o pessoal me pergunta assim, e o cloro? Claro, cloro vai bem, obrigado. Porque a minha intenção, se a reação é orgânica, eu tenho que trabalhar com a parte orgânica. Só para lembrar que o magnésio é mais 2, o NOx dele, ele mora na família 2A, é porque ele perde um elétron para o carbono e vai perder um elétron para o cloro. Adivinha qual que é o NOx do cloro aqui? Menos 1. Então, o magnésio, ele doa um elétron para o cloro e doa um elétron para o carbono. Por isso que o NOx dele é mais 2. Como ele é um composto organometálico, eu vou separar a parte orgânica da parte metálica. Beleza? Entenderam, gente? Então, isso é importante para você entender o porquê que a reação vai acontecer da forma que vai acontecer, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, siga em frente. Ó. Olha a minha explicação. Vamos ver se eu te convenço. Reações de adição de compostos de Grignard, aldeído e cetona. Primeira coisa, lembra? Adição, adição, adição. Deixa eu trocar a cor aqui. A adição, quando eu escrevo adição, na verdade eu não escrevo adição, eu escrevo apição. Então eu vou quebrar a pi do aldeído e da cetona. Então se o aldeído e uma cetona estiverem reagindo, eu já sei que eu vou quebrar a ligação pi. Aí eu estou falando aqui, Pina, que o metanal, quando reage com o composto de Grignard, vai produzir álcool primário. Pô, isso aí eu não poderia deixar de falar isso nunca. Produção de álcool é muito importante em prova. Se eu pegar um aldeído qualquer, etanal, propanal, butanal, lorival, revisional, natal, carnaval, aual, mingau, qualquer outro aldeído, eu vou produzir álcool secundário. Se reagir com o composto de Grignard. Qualquer composto de Grignard, tá, gente? E se eu pegar uma cetona, qualquer cetona, imagina, se eu reagir com qualquer composto de Grignard, aí o produto formado vai ser um álcool terciário. Isso é legal saber, é legal. Precisa decorar? Não, o cara vai te dar a reação pronta. O que você precisa é saber interpretar a reação. É isso que eu quero te mostrar agora. Olha que legal. Como acontece? Vou fazer uma reação. Não se espante com isso não, tá, gente? Não tem nada de misterioso aqui, não. É porque a quantidade de seta para mostrar o que está acontecendo, claro. Olha a primeira reação aqui. Etanal, aldeído com 2 carbonos. Aldeído acético ou acetaldeído. Eu vou reagir com composto de Grignard. Aqui ele chama de reagente de Grignard. Não tem problema. Viu onde que quebrou? Olha lá onde que quebrou. Eu separei a parte orgânica, que fica negativa. Olha lá. Da parte inorgânica, que fica positiva.
Vê se você concorda comigo agora. Olha a ligação π. Eu disse que a reação é a apição, lembra? A apição. Vou trabalhar com a π. Essa ligação π é claro que ela vai se polarizar, deixando esse oxigênio negativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo, e o nosso querido carbono vai ficar carregado positivamente. Mistério aí? Claro que não. É novidade? Claro que não. Então você vai saber que se o nosso carbono, elemento orgânico do substrato, ele tem carga positiva, é claro que quem vai atacar ele primeiro é quem tem carga negativa. Olha a pergunta do vestibular. Que tipo de reação que é essa? Número 1 aqui, ó. A mais B dando C. Isso é uma adição, pô. Olha a carga do carbono do substrato, queridos. É positiva. Quem vai atacar ele primeiro? É quem tem carga negativa. Negativa começa com que letra? N. Por isso que o número 1, esta reação número 1, seria classificada como uma adição nucleofílica. É isso que eles podem te pedir numa prova. Aí você fala assim, como é que reação imbecil fará? E você está sendo incoerente, você está dizendo que está tendo, vai haver formação de álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. E esse composto aí, que composto intermediário é esse? Para que eu vou formar isso? É a pergunta que eu faria para você. Para que eu vou formar um composto inútil? Esse é um composto inútil. O nome desse composto é, só para você ficar com, o Fará sabe, cloreto de SEC, butox e magnésio. Isso é um sal. Qual é a função disso? Nenhuma. Por isso que a reação prossegue. Por isso que a reação prossegue com a adição de água. Como eu não tenho ligação π nesse composto intermediário, eu não tenho uma apição mais. Como eu estou jogando água e a reação tem que prosseguir, eu vou fazer uma hidrólise. Substituição feita pela água. Vê se dá para você entender. O composto intermediário, eu trago ele para cá. Aí ele aqui, ó. Tá aqui. Ali, presta atenção agora. Ligação química, hein? Essa é boa, hein? A parte mais importante da química é a ligação química. Qual que é a ligação com maior diferença de eletronegatividade nessa molécula desse composto intermediário? Qual é a ligação que possui a maior diferença de eletronegatividade nessa molécula do composto intermediário? Resposta. Entre o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, e o magnésio, que é o elemento menos eletronegativo. O magnésio é metal, né? Então, a ligação de maior diferença de eletronegatividade, por que não chamá-la de ligação de maior polaridade em contato com a água, olha o que a água vai fazer. A água vai dissociar esse composto iônico, então ela vai dissociar exatamente a parte que tem a maior polaridade, a maior diferença de eletronegatividade. E você concorda comigo? O magnésio com carga positiva vai se juntar a quem? A hidroxila que tem carga negativa. Aí vai formar esse composto aqui, ó, que não nos interessa, não é orgânico. Vai formar cloreto de hidróxido de magnésio, um sal básico. Sal que tem uma hidroxila no meio da fórmula. Esse é um sal básico. Vou falar, e esse hidrogêniozinho aqui? Esse hidrogêniozinho aqui? É claro que esse hidrogênio vai atacar quem? Vai atacar o oxigênio. Carga positiva vai se juntar à carga negativa. Vai formar o quê, queridos? Um álcool. Dá para perceber a posição que a hidroxila se encontra? A posição não, o tipo de carbono que está preso à hidroxila. Não é um carbono secundário. Por isso que esse álcool formado é um álcool secundário. Vamos ver se a gente está certo. Qualquer aldeído que não seja, claro, o metanal, ao reagir com o composto de Grignard, seguido de hidrólise, formará um álcool secundário. Opa, estamos certos. Aí vem a prova lá no Enem, a quarta questão do Enem, gabarito letra D, perguntando assim, podemos dividir essa reação em duas etapas, a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa pode ser classificada como? Sua resposta, adição nucleofílica. Só para repetir, é A mais B dando C, adição. E eu sei que é nucleofílica olhando a carga do carbono do substrato, do primeiro composto orgânico que está reagindo ali.
Se a carga do carbono é positiva, quem vai atacar ele primeiro é quem tem carga negativa. É o nucleófilo, é o ânion. Então, a primeira reação é uma adição nucleofílica. E a segunda reação? Aí você vai falar assim, é fácil, lá. A mais B dando C mais D, substituição. Aí o aluno fica pensando assim, eu não sei se é substituição eletrofílica, eu não sei se é substituição nucleofílica, pô, eu tô uma dúvida, eu vou parar de estudar química orgânica por causa disso, porque eu não sei, isso aí, nossa, é muito complicado. Será que é uma substituição por radicais livres? Eu vou transferir a pergunta para você. Carbono está participando da reação número 2? O carbono está participando da reação número 2? Não. Então você não classifica nem como eletrofílica, nem como nucleofílica e nem por radicais livres. Você simplesmente vai classificá-la como reação de substituição. Só isso, mais nada. Deu para entender? A primeira, A mais B dando C, adição. Adição nucleofílica. A segunda reação, A mais B dando C mais D, reação de substituição. Pronto, acabou. Eu não quero chamar de substituição não, senão eu vou confundir. Tá bom, então chame de hidrólise. Pronto, hidrólise do composto, sal. Acabou. Quer ver? Eu vou virar a página, vou ver se você concorda comigo. Vou fazer uma reação do metanal com cloreto de metilmagnésio. Volta. O metanal, observa lá no quadro, quando ele reage com o composto de Wegener, ele tem por obrigação formar um álcool primário. Vamos ver se forma. Olha lá. Tirei a foto, botei tudo bonitinho aí, porque que é difícil escrever isso no computador. Desculpa se a letra não ficou legal. Olha lá, vê se você concorda comigo. Primeira coisa que acontece, heterólise. Heterólise por quê? Porque a parte orgânica ela vai se separar da parte inorgânica. O carbono é sempre mais eletronegativo do que o magnésio. Essa ligação π aqui, olha lá, ela migra para quem? Para quem é mais eletronegativo. Por isso que o oxigênio ficou negativo. O nosso elemento orgânico, o carbono, ele fica carregado positivamente. Sem problema nenhum. Elemento orgânico é o carbono. Qual que é a carga do carbono? Positivo. Então, quem ataca ele primeiro? É o negativo. Então, o ataque inicial, primeiro ataque, vou escrever aqui, primeiro ataque é do ânion, é do nucleófilo, por isso que é uma adição nucleofílica. Aí o segundo ataque, não interessa, a sequência vai acontecer, mas quem determina a classificação da reação é o primeiro ataque. Aí eu vou formar esse sal. Esse é um sal inútil. Isso é um sal inútil. Amendoim na boca de banguela. Por quê? Porque é inútil. Dá amendoim, banguela, comer, não tem jeito. Vai ficar chupando. Aí eu vou pegar esse composto aqui e vou tacar água nele. Isso eu chamo de quê? De hidrólise. Eu vou hidrolisar esse composto. Então, eu vou separar a água, cátion e ânion, e eu vou quebrar essa ligação. Por que eu vou quebrar essa ligação? Resposta, porque é a ligação de maior diferença de eletronegatividade. O que quer dizer isso? A ligação que tem a maior diferença de eletronegatividade é a ligação iônica, é a mais polar que existe. Assim, esse magnésio de carga positiva vai se juntar à hidroxila de carga negativa, vai formar um sal. Este é um sal básico. Não nos interessa. Não interessa porque não é orgânico. Esse sal é chamado de cloreto básico de magnésio. Enquanto que esse hidrogêniozinho aqui, ele vai ocupar o lugar deixado pelo magnésio. Vai se juntar ao oxigênio para formar um álcool. E este álcool tem a hidroxila ligada a carbono primário. Se este álcool tem a hidroxila ligada a carbono primário, lógico, esse álcool vai ser o etanol, um álcool primário característico dessa reação. Primeira etapa, reação de adição nucleofílica. Segunda etapa, uma reação de substituição, que nada mais é do que uma hidrólise. Sal básico. Primeira parte, reação de adição nucleofílica. Segunda parte da reação, uma reação de hidrólise ou substituição. Tá tranquilo, gente? Dúvidas? Rafaela, dúvida? Naliri, dúvida? Thalia, dúvida? Nath, dúvida? Eduardo, alguma pergunta?
Léo pode perguntar, Sarinha, Serjão. Bom, Sérgio, pode perguntar, não fico chateado por causa do pênalti de ontem, não, pode perguntar. Exercises of the milkshake, the United States of America. Eu não estou vendo o chat, não. Se vocês estiverem perguntando alguma coisa no chat, eu pedi alguém para ler para mim a pergunta. A não ser que você queira que eu saia daqui, veja, e depois eu volto, sem problema nenhum também. Primeiro exercício, bem fácil, bem tranquilo. Os alcenos podem reagir com várias substâncias, como mostrado abaixo, originando produtos exemplificados como B, C e D. Sobre os alcenos e os produtos exemplificados, podemos afirmar que, composto letra A, eu tenho MET, ET, PROP, eu tenho propeno. Esse composto é o propeno. Parece um cachorrinho, mas é um propeno. A primeira reação é feita com hidrogênio. Está vendo o primeiro composto que aparece? É o reagente. O segundo é o catalisador. O primeiro é o reagente. Isso aqui nem precisava, porque aqui não precisa de calor não, tá, gente? E aqui é só o reagente, não precisa de catalisador nessa reação. Então, a primeira reação é feita com hidrogênio, por isso que é uma hidrogenação, ou redução, mediante a presença de platina, ou paládio, ou níquel, com calor. Ah, mas o calor não foi citado, é pegadinha? Não, não precisa ser citado o calor. É importante que você veja que tenha platina, paládio, níquel, paládio ou platina. O bromo, sem nada, não precisa do catalisador. Normalmente você usa uma outra forma de catálise, mas não se preocupa com isso. Isso aqui é uma halogenação. E a terceira reação é a reação de adição, a pi. Olha a pi, é a adição, as três reações são de adição, por HX. HX, o cloro, naturalmente, com halogênio. Tá certo? Então, a primeira reação é uma hidrogenação, chamada de redução. A segunda reação, uma halogenação, que especificamente uma bromação. E a terceira reação, a reação de adição de HX, no caso HCl. Em todas as reações, quebrará a pi. Beleza. Número 1, o alceno A descrito acima corresponde ao propano? Pergunta mais ridícula, né, gente? Alceno chamado propano? Tem jeito, né? Claro que não. Aí é o propeno. É um alceno. Se fosse alcano, sim, seria um propano. Né? Você vê uma questão dessa numa próxima, não é possível. Você começa a ver uma química diferente, não é possível que eles estão perguntando isso mesmo. O produto da reação do reagente A com o hidrogênio é o propeno? Queridos, volta lá. A intenção da hidrogenação sempre é quebrar a pi. Então, eu vou adicionar um hidrogênio nesse carbono e vou adicionar um hidrogênio nesse carbono. É claro que ele vai virar um alcano. MET, ET, prop, um alcano com somente ligações sigma. O produto da reação do reagente A com o hidrogênio é o propeno? Claro que não. O propeno é o substrato, é quem está reagindo, né? O produto vai ser um alcano, vai ser um propano. Tranquilo, gente? Volta. O produto C da reação do A com BR2 é o 1,2-dimetilpropano? Claro que sim, né? Porque aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais limpinho para a gente poder analisar rapidinho. Olha lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou quebrar essa ligação pi aqui e vou botar um bromo aqui, ó. Vou botar um bromo aqui. E vou botar um bromo aqui. Só isso. A ligação pi vai para o brejo. Acabou. Não existe mais a ligação pi. Então, eu vou formar um composto saturado. Com 1, 2, 3 carbonos. Só que eu vou começar daqui, né? Porque o bromo é um grupo funcional, enquanto mais próximo o grupo funcional estiver em relação a uma das extremidades, é por ali que eu começo a numerar. Então, o meu composto vai ter um bromo no carbono 1, um outro bromo no carbono 2, em uma cadeia de 3 carbonos. Por isso que o composto vai ser chamado de 1,2 de bromo propano, certo? A halogenação de alceno sempre vai formar aleto, dialeto vicinal,
que os halogênios ficaram sempre em carbonos vizinhos, em carbonos próximos um do outro. Tranquilo? Questão número 4. O produto D de danadinho da reação do reagente A com HCl é o 2-cloropropano. Segue a regra de Markovnikov? Claro que sim, né, gente? Vou fazer a reação aqui só para você ver de novo, só para você lembrar, ó. Vou mostrar aqui, ó. O composto é esse, é o propiano, ó. Tá aqui a dupla. Olha lá, o carboninho. E vou reagir com HCl. Olha lá, HCl. Cruzes, ficou feio pra caramba. O que você vai quebrar aqui? O H mais Cl menos, né? E de acordo com o Markovnikov, dos 2 carbonos da dupla, esse é o mais hidrogenado. Por isso que o hidrogênio vem para cá, ó. E o cloro vem para cá. Só isso. E é lógico, né? A ligação π, ela migra, por isso que ela desaparece. Esse carbono vai ficar negativo e esse aqui vai ficar positivo. E realmente, vai seguir a regra de Markovnikov. Você vai dar hidrogênio ao carbono da dupla mais hidrogenado. A reação foi de adição de HX sem catalisador necessário. Porque se tivesse um catalisador especial, se tivesse peróxido, por exemplo, aí inverteria a regra de Markovnikov. Nós estaríamos representando a reação de Karash-Maio. Mas mesmo assim, não poderia ser possível Karash-Maio, porque Karash-Maio é só com HBr. O HCl ali estaria inviabilizando a possibilidade. Tá legal? E todas as reações acima são de adição? Sim, claro, porque todas as reações partem de um substrato insaturado. Se a minha cadeia tem ligação π, é natural que ela vá fazer uma reação de adição. Vocês estão tão quietinhos hoje? Nenhuma pergunta, queridos? Nada? Tá legal aí? Eu, hein? Será que eu estou conectado ainda? Ou será que eu saí? Eu estou sem conexão? Vocês estão dormindo aí? A sua amiguinha, senão tudo sem graça por causa do pênalti ontem, é por isso, tá todo mundo quieto aí. Hoje a gente tá quietinho. Então, exercício 2, mudei ali, que saiu o número 1 de novo. São apresentados abaixo 4 compostos pertencentes a funções orgânicas, álcool, amina, alceno e alcino, né? A alternativa que corresponde a 2 compostos capazes de sofrer reação de adição. Queridos, este composto só tem sigma. Esse composto só tem sigma. Então, teoricamente, eles prefeririam as reações de substituição, né? Quem faz adição é quem tem π. Bem fácil, olha lá. Apição. Deixar de marcar uma questão certa dessa no vestibular. Né, por achar que a questão é difícil, tá brincando, né? Resposta, letra E. Acabou. Acabou a reação de adição. E agora eu vou passar para a reação de substituição. Vou parar essa apresentação. Tá tudo bem aí? Léo está me perguntando aqui agora que eu vi, mas o cloro também entra na jogada para formar um sal como produto secundário. Aonde, Léo? Fala para mim, querido. Eu não vi, agora que eu estou vendo o seu chat, desculpa. Depois de 20 minutos. Aonde que é, querido? Fala para mim. No Grignard? O cloro também entra no jogada. É só que ele não é o participante principal ali. Na hora que você separa um composto de Grignard, o cloro ele vai de gaiato ali, mas ele não participa efetivamente. Ele vai junto com o magnésio. Quem leva o cloro, quem é o grande responsável pelo processo todo é o magnésio. Por isso que o composto de Grignard se caracteriza por um elemento extremamente eletropositivo, porque é ele que vai interferir nas reações todas. Tá? Então ele vai formar, o cloro vai participar, vai formar um composto secundário sim, mas a participação do cloro é como se fosse a participação de quem? Vamos botar aí. Uma novela da TV Globo, a participação do Fará, que tem na novela da Globo o Tony Ramos, por exemplo. Entendeu? O Rodrigo Santoro. Eu sou apenas um participante ali de 3 segundos de novela só. É o magnésio que faz a diferença realmente.
Gente, vou começar a mostrar para vocês as reações de substituição. Claro que eu tenho pouco tempo, mas eu não posso perder tempo, né? Claro que eu não vou perder tempo. Eu vou compartilhar aqui de novo, rapidinho. Aline, tá tudo bem? Você está tão quietinha? O que houve? Você está com raiva de mim, não, né? Fala que você não está com É raiva o de mim, não. frio, Pará. É o frio? Então vou acreditar em vocês, tá? A Laura tá tão quietinha. Clara, nossa, a Clara tá quietíssima, não falou nada até agora. A Natália, o Eduardo. Nem o Lucas Pina, meu futuro presidente, presidente, não, prefeito de São Pedro. Depois ele vai virar presidente, claro. Que isso, Fará, quero esse pepino pra mim, não. Tá doido? Não tô quietinho, prestando atenção aqui, mas tô quietinho. Aqui, e o dente, tá legal aí? O ex-dente, né? Tá doendo, né? Mas Tá tamo aí. doendo? É, incomoda. Querido, aproveitando esse tempinho então que eu tenho, poucos minutos, eu tenho ainda, acho que 9 minutinhos, 8 minutinhos, vou começar a falar de reações de substituição. Eu, professor Fernando Fará, saiu ali dos jesuítas, mas entrei no arquivo errado, mas não tem problema. Esquema geral, A mais B dando C mais D, A mais B dando C mais D. Lá vai eu com a minha canetinha chata te chamar a atenção para isso, ó. Toda, Léo, não esquecem, toda reação de substituição terá a necessidade de um catalisador. Toda reação de substituição exige catalisador. A reação de substituição ela vai quebrar uma ligação que começa também com a letra S. S de quê, gente? Sigma. S de quê, gente? De strong. Esta ligação é uma ligação forte. Para eu poder romper esta ligação, não vou contar com a boa vontade dos reagentes. Eu vou ter que ter a ajuda de um catalisador. Então, a presença do catalisador é para facilitar, para favorecer a quebra de uma ligação mais forte, uma quebra de uma ligação mais estável, a quebra de uma ligação que vai tornar a cadeia saturada, chamada ligação sigma. Por isso que eu destaquei a letra S da palavra substituição com uma cor diferente. Observa, olha lá. A letra S, para mim, ela tem uma... Eu tenho que chamar a atenção dessa letra S aqui. Estou colorindo aqui só para te irritar. Essa letra S de sigma, a letra S de strong, a letra S de estável, forcei a barra, letra S de saturada, e a palavra ressonância tem duas letras S. Se tem duas letras S, significa que quem tem ressonância, por ser altamente estável, vai preferir as reações de substituição. E existe uma regra, chamada regra de Zaitsev, que também começa com a letra S, que é aplicada nas reações de substituição. Lembra? Tire de quem tem menos. Lembra? Tire de quem tem menos. Tire hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Esta regra é aplicada nas reações de substituição. Por isso que as reações de substituição são aquelas nas quais um átomo ou um grupo de átomos é capaz de ser substituído por um outro átomo ou um grupo de átomos da molécula reagente. Então, o meu substrato terá átomo ou um grupo de átomos substituído por um átomo ou um grupo de átomos do reagente. E as reações mais comuns de substituição ocorrem entre os alcanos, por serem saturados, aromáticos, por terem ressonância e se comportarem como compostos saturados. Os álcoois, porque são compostos saturados. Os álcoois, por exemplo, durante as reações, eles vão poder perder só o hidrogênio da hidroxila ou totalmente a hidroxila. Então, por isso que o álcool ele é anfótero. Ele pode reagir como ácido, perdendo só o hidrogênio, e pode reagir como uma base, perdendo toda a hidroxila. Os fenóis vão perder o hidrogênio, porque eles têm caráter ácido. O haleto orgânico vão perder o halogênio. Gente, todo composto que tiver halogênio é o halogênio que sai para reagir.
todo composto halogenado. É o halogênio que sai para reagir. Todo composto halogenado. Não é composto organometálico, não, hein? Eu já vi o Léo fazendo, ó, né? A sobrancelha dele é o arquear aí. Todo composto halogenado vai perder o halogênio durante as reações. Os ácidos carboxílicos também vão perder ou o hidrogênio ou a hidroxila. Vocês vão ver lá na frente. E os derivados dos ácidos carboxílicos. Se você falar assim para mim, Fará, qual que é a reação mais fácil de aparecer numa prova do Enem? A reação de adição ou de substituição? Eu não tenho a mínima dúvida, reação de substituição. Tá? Elas são muito mais interessantes, são muito mais diversas, são muito mais ricas em detalhes que podem ser muito bem cobrados de vocês aí. Legal? Bem tranquilo? Só para te mostrar, jogo rápido, prometo. Mostro esse slide e paro, aí na próxima aula eu volto, tá? Halogenação de alcano. Importantíssimo. Tu vai fazer PISME? Vou. Então você pode estudar halogenação de alcano, que a chance de cair de 0 a 10 é 12. Você vai fazer Enem? Claro. A halogenação de alcano, a chance de cair é imensa. Você vai fazer prova da Suprema? Suprema, Fará, cai. Você vai fazer a prova da UERJ, a Sara vai fazer, talvez o Sérgio faça, a chance de aparecer isso, de 0 a 10, 1114. A reação de halogenação de alcano, uma reação extremamente cobrada em prova, é uma reação de substituição em que um alcano reage com uma substância simples halogenada, Cl2, Br2, I2, formando um aleto orgânico, claro, e um HX, que é um hidrácido, um aleto de hidrogênio. Não é ácido não, hein? É um aleto de hidrogênio, porque para ser ácido tem que estar ionizado em água, né? A formação desses produtos decorre da saída de um hidrogênio e a entrada de um halogênio. Então, uma troca simples. Só que a substituição é feita com um composto alcano apolar. Olha que legal, gente. E uma substância simples. Toda substância simples é apolar. Ah, então se eu pegar um composto apolar com outro composto apolar, vai ter reação? Não, vai ter mistura. Por isso que eu preciso de raio ultravioleta. Olha o raio ultravioleta, como é que é representado. Com essa constante de lambda, né? Parece uma girafa vista de lado ali. A incidência de luz, aí Ana Clara, luz, aumenta a temperatura da reação, por isso que tem aquele triângulozinho ali embaixo. A quebra do bromo vai ser feita como? Ó, a quebra do bromo proporcionada pela homólise. Homólise provocada pela luz. É proporcionada pela luz. Vai formar radicais livres. The free radicals. É claro que uma ligação entre carbono e hidrogênio vai ser rompida. Qual? Quero uma. Mas por que fará? Porque este carbono é pri e este carbono é pri. Então, qualquer hidrogênio que eu vá retirar aqui, o produto formado vai estar sempre com cloro, ou com bromo, perdão, preso no carbono primário. Quebrei a ligação, formei radicais livres. Sai hidrogênio? Sai. Entra o bromo? Entrou. Vai formar o bromoetano, ou brometo de etilo. Só para te lembrar, de acordo com a regra de sai, sai hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, você não esquece isso, que a ordem de reatividade dos carbonos nas reações de substituição é o carbono terciário reage mais do que o secundário, que reage mais do que o primário. Por quê? Porque o carbono terciário tem menos hidrogênio do que o carbono secundário, que, por sua vez, tem menos hidrogênio do que o carbono primário. Por isso que tiro de quem tem menos. Seitzef falou isso, e a gente tem que seguir essa linha aí. Eu tiro o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Para fechar nossa aula, classificação da reação, A mais B, dando C mais D. Reação de substituição. Substituição por radicais livres, porque a luz é fundamental para que a quebra ocorra por homólise. Uau, falei demais na sua cabeça. Tranquilo, gente? Mais ou menos? Posso ficar tranquilo? Ficou mais ou menos?
Entre 0 e 10, 1,1, mais ou menos. Ou 1,2, ou 0,1. Só você mesmo, Sara. Queridos, essa aula está gravada, então, se vocês quiserem revê-la, estará no canal do YouTube o quanto antes. Estou às suas ordens, se vocês quiserem tirar dúvida comigo, tá? Essa semana vocês recebem um outro materialzinho, outra listinha de exercícios. Depois, aquela listinha, caso vocês tenham tido dúvida, a gente vai discutir em sala de aula também. Grande beijo. Fiquem com Deus, muita paz. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, Farol, um abraço, valeu. Obrigado, querido. Tchau.